Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal Liderança de Sucesso. E olha, eu quero desafiar você a fazer parte dessa comunidade de líderes que está revolucionando esse Brasil com um treinamento de líderes, com um discipulado profundo, com uma visão onde pode cuidar bem das pessoas e fazer com que elas sejam servos de Deus cada vez melhor. Nesse canal aqui, Liderança de Sucesso, você vai ter muita palavra direcionando a sua vida, estratégia, direção, coisas boas que vai abençoar muito a sua trajetória como líder. Olha, eu quero hoje falar com você sobre 5 situações que podem atrapalhar o seu discipulado. 5 situações que podem atrapalhar o seu discipulado. Primeiro, eu quero dizer de que o discipulado é uma ferramenta de Deus para abençoar o crescimento da igreja de modo em que esse crescimento aconteça saudável, de uma maneira saudável. Quando há discipulado, a vida das pessoas, o crescimento das pessoas se torna um crescimento saudável. E se você ainda não faz discipulado na sua igreja, eu quero motivar você a começar a aplicar o princípio do discipulado na sua célula, na sua igreja. Você vai ver o quanto que isso daí vai abençoar as pessoas, ok? Você que já está fazendo o discipulado na sua igreja, eu quero dizer 5 coisas que você precisa ficar bem atento para não atrapalhar o seu discipulado de maneira nenhuma. Dessas 5 coisas que eu vou dizer, 2 envolvem o discípulo, 2 envolve o discipulador e 1 envolve os dois, beleza? Vamos lá, a primeira situação é falta de transparência. Olha, o discípulo que ele não é transparente, ele atrapalha o discipulado, porque é muito complicado você fazer um discipulado com uma pessoa que está toda hora ocultando as coisas, ou quando ela não oculta, ela mente. Pior do que a falta de transparência é a mentira. E se você é um discípulo que não é transparente, que conta mentira toda hora para o seu discipulador, você, sem sombra de dúvidas, está atrapalhando o seu discipulado de ser um discipulado frutífero, de ser um discipulado saudável, de ser um discipulado que vai proporcionar crescimento para você e crescimento para a sua vida. A segunda situação que pode atrapalhar o seu discipulado é a soberba. Olha, o discípulo soberbo é aquele que ele acha que ele sabe já de tudo. E quando você vai tratar um ensinamento, passar alguma estratégia, passar alguma direção, esse discípulo, por ser soberbo, ele diz que já sabe de tudo. Não, eu já sei disso, já conheço isso, eu já fiz isso, já sei como é que funciona. Fica complicado você discipular uma pessoa que ela é soberba e ela demonstra que ela já conhece de tudo, sabe de tudo. Não faz com que o discipulado seja um discipulado frutífero. Não gera coisas boas quando o discípulo ele é soberbo demais. E aí você precisa eliminar a falta de transparência e eliminar a soberba. Se você é um discípulo, você precisa vigiar nessas áreas para que o seu discipulado seja uma bênção. Agora, as 2 outras coisas que envolvem agora o discipulador, se nós somos discipuladores, precisamos ficar atentos e vigilantes para isso não atrapalhar o discipulado, que é a falta de preparo. É quando o discipulador, ele vai para um discipulado e ele não se prepara, não orou antes a Deus a respeito do discipulado que ele vai ter, não separou um texto bíblico que ele vai estar trabalhando com o seu discípulo, não separou algumas perguntas chaves que ele vai estar fazendo. Eu costumo dizer que assim como um pastor se prepara para ministrar um sermão no dia de domingo, um discipulador precisa se preparar para ministrar um discipulado para o seu discípulo, de modo que esse discipulado ele seja um discipulado frutífero, o discípulo venha receber conteúdo bom, o discípulo venha sentir que o seu discipulador se preparou para aquele momento que está junto com ele. E a segunda coisa, que é a quarta no geral, que envolve atrapalhar um discipulado, é quando o discipulador ele tem domínio, um sentimento de domínio e de possessão sobre a vida dos seus discípulos. Nada pode ser mais terrível do que um discipulador com um sentimento de que domina os seus discípulos. Cristo nunca fez isso. Isso não é um discipulado saudável. Isso não é um discipulado verdadeiro. Eu acredito que isso não poderia nem ser chamado de discipulado. É terrível demais
quando um discipulador ele se sente dono das pessoas. É terrível demais quando um discipulador quer colocar os seus discípulos num cabresto e direcionar. Não, não é assim que é o discipulado. Então, se você quer ter um discipulado frutífero e saudável, você como discipulador, número 1, você precisa se preparar para o discipulado que você vai fazer. E número 2, você precisa ser um orientador e não um dominador das ovelhas que Deus colocou para você direcionar, ok? E aí, a quinta situação que pode atrapalhar o seu discipulado envolve tanto o discípulo quanto o discipulador. E o que é? É a fofoca. Nada pode atrapalhar mais a visão de discipulado numa célula ou numa igreja do que esse espírito de fofoca, de falar da vida do outro, de contar a respeito das situações dos outros. E olha, como eu disse, isso envolve os dois lados. Um discipulador, ele não pode sair falando para os outros aquilo que ele ouviu do seu discípulo. De maneira nenhuma ele pode fazer isso. Senão ele estraga o seu relacionamento com o seu discípulo e ele estraga a visão de discipulado na célula e na igreja. Um discipulador não pode sair falando para os outros aquilo que um dia ele ouviu do seu discípulo. Agora, um discípulo também não pode sentar com o seu discipulador só para poder ficar falando da vida dos outros. Eu vejo que alguns discípulos sentam para poder fazer discipulado não para falar da sua vida, mas para falar da vida das outras pessoas. Então ele senta, ele fala do fulano tal, do fulano tal, do fulano tal, mas dele mesmo ele não fala. E isso atrapalha o discipulado e faz com que o discipulado ele não seja um discipulado saudável, não seja um discipulado frutífero. Olha, eu quero motivar você a ser alguém que vai trabalhar de modo que os seus discipulados serão discipulados abençoadores para a sua célula, para a sua igreja e para o corpo de Cristo. Nós temos um treinamento chamado Líder Online, onde eu tenho vários modelos de discipulado 1 a 1 na prática, de discipulado em grupo na prática, com referência bíblica, com perguntas, que vai ajudar você a se preparar melhor para que os seus discipulados sejam uma bênção. Caso você queira saber como participar desse treinamento, faz aqui um comentário aqui embaixo que a minha equipe vai entrar em contato e te informar todos os detalhes para você fazer parte desse grupo de milhares de líderes que estão crescendo no Brasil com essa visão tão profunda e tão maravilhosa de discipulado. Olha, eu quero dizer para você, vai ser muito bom se você se inscrever no nosso canal e fizer parte dessa comunidade de líderes chamado Liderança de Sucesso. Um beijo grande no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.